Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Chegamos à lição de número 6, Apocalipse, o livro do trono. Lembre-se, aqui embaixo nós sempre temos uma aula-atividade para verificação do seu aprendizado, tudo bem? Se precisar, assista de novo. Esse conteúdo está sendo produzido para lhe ajudar no seu aprendizado da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Bom, o texto base da revista de hoje é o capítulo de número 4 do Apocalipse de João. Para facilitar o nosso estudo, eu quero dividi-lo em 3 partes. Eu acho que essas 3 partes vão nos ajudar bastante a entender o capítulo 4. Na primeira parte da aula, eu quero apresentar a vocês uma descrição da sala do trono, que é o local, o ambiente onde vai acontecer o capítulo 4. Na segunda parte, eu quero mostrar a vocês o motivo por que Deus é adorado. Depois de João contemplar esta visão, existe um motivo por que Deus está sendo adorado. E por último, fazer uma aplicação a nós. Tudo bem? Vamos começar então? Para começar a descrição da sala do trono, eu quero começar lendo o versículo 1. Observe comigo aí. Então, olhei, vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo, como um toque de trombeta. A voz disse: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois destas coisas. Se você lembra bem, a última ordem que João recebeu aqui na carta foi lá no capítulo 1, versículo 11. A ordem dizia para ele escrever as cartas à igreja da Anatólia, né? As 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. Agora, ele está diante de uma porta, essa porta se abre no céu, e ele recebe uma ordem. A voz diz de forma muito clara: suba para cá e lhe mostrarei o que acontecerá depois destas coisas. Por essas palavras que a gente ouve, a gente compreende que nós estamos entrando numa nova sessão do livro de Apocalipse. E nessa nova sessão do livro de Apocalipse, haverão 3 imagens, mas dessas 3 aqui, do versículo 1, 2 delas são muito significativas, porque é a porta e o céu que aparecem. Essas imagens, elas se combinam como uma só. João diz que há uma porta que está aberta no céu, e apenas ele é convidado a entrar por essa porta. Eu disse a vocês que essas são imagens significativas, porque quando nós temos na literatura apocalíptica o uso dessas imagens, isso indica tanto a porta como o céu uma referência à morada de Deus, ou ainda um lugar de acesso à felicidade eterna, onde morarão e habitarão os santos. Então é para este lugar que João está sendo chamado. Essa imagem, portanto, ela é muito significativa, porque ela representa uma esperança para esses cristãos que estão passando uma grande tribulação. Nós já percebemos que ele escreveu as 7 igrejas, as igrejas têm pontos fortes e pontos fracos. Tem gente que já está sofrendo perseguição por amor a Cristo, e Deus está dizendo que os céus estão abertos, e João está sendo chamado para este local. Se nós, por exemplo, lembrarmos da história de Elias, os céus estavam fechados para uma provisão divina. É essa imagem que João quer resgatar. Os céus não estão fechados, os céus estão abertos. E este céu aberto anuncia uma provisão divina. Por isso Deus diz: venha, lhe mostrarei o que acontecerá. Neste lugar da habitação de Deus, neste lar derradeiro dos santos vitoriosos, este lugar está aberto, e de lá vai aparecer a terceira imagem apocalíptica, que é uma voz como de uma trombeta. Como nós temos observado aqui, alguns símbolos já são muito claros para nós. Não é a primeira vez que a trombeta aparece, mas quando a trombeta aparece numa literatura apocalíptica, a voz como de trombeta, né? Sempre que ela aparece é para anunciar algum evento dos fins dos tempos. Então, o som da trombeta faz referência a isso. Então, por causa de todos esses elementos que eu tenho explicado a vocês,
nós conseguimos perceber já que este convite para que João suba, ele é um convite feito com intenção. Isso fica muito claro também no final do versículo. Eu te mostrarei, fazendo uma referência a essa revelação ou à exposição da realidade divina que agora João terá conhecimento. Eu queria ressaltar aqui um comentário do Osborne, porque acho que ele captou um negócio muito importante para a gente ter em relação a este versículo 1. Osborne diz assim: Deus, uma vez mais, é descrito no controle soberano da história, determinando a progressão dos eventos conforme seu plano divino. A menção às coisas que devem acontecer, obviamente, aponta para além da visão da sala do trono, dos capítulos 4 e 5, e para além dos eventos do final dos tempos do capítulo 6 e dos próximos capítulos. Então, o que nós observamos é que o que vai ser apresentado a João revela um Deus que está no controle soberano de todas as coisas. Eu quero pegar este ponto na segunda sessão, onde eu quero dizer o motivo por que Deus é adorado, e aí isso terá um propósito muito específico, porque é uma descrição do trono e por que esses seres angelicais adoram a Deus. Tudo bem? Então a gente já percebe neste momento que isso aqui está sendo produzido com intenção de dizer por que Deus é adorado. Mas avançando então na nossa primeira descrição, nós estamos tentando compreender o que João está vendo. Veja comigo que depois dessa breve introdução, o versículo 2 e 3 diz assim, e essa é a primeira imagem, a primeira situação geográfica dessa visão do trono de Deus que João está tendo. São 4, essa é a primeira. E João diz assim: no mesmo instante, fui tomado pelo Espírito e vi um trono no céu, alguém sentado nele. Alguém que estava sentado no trono, aquele que estava sentado no trono, brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio. Um arco-íris com brilho semelhante ao da esmeralda circundava seu trono. Mais uma vez, o Espírito Santo ele aparece aqui como um protagonista na revelação. O Espírito conduz João até a sala do trono, e quando João diz isso, que o Espírito conduz, ele está chamando a atenção aos seus leitores sobre o lugar de onde ele está. Ele está diante do trono de Deus. Isso tem um propósito muito específico na carta, isso tem uma dimensão muito grandiosa, porque tudo que Deus vai mostrar, todos os eventos futuros que vão acontecer, eles partem do comando daquele que está no trono. O trono aqui revela exatamente que Deus está no controle. Todos esses eventos são eventos com os quais Deus controla todos eles. Deus sabe de tudo que vai acontecer. É o soberano quem governa sobre toda a criação. Por isso que ele está sentado no trono. E veja, essa descrição que João faz aqui pra gente, ela é a mesma de Isaías 6 e de Ezequiel 1. Se você nunca leu esses 2 capítulos da Bíblia, eu indico que você aperte pause no vídeo e leia, porque são capítulos essenciais e essas visões vão se mesclar muito com essa aqui, tudo bem? Então leia, não dá pra gente fazer um estudo comparativo, mas acho que a leitura já vai ser suficiente para você perceber alguns elementos essenciais. Isaías 6 e Ezequiel capítulo 1. Mas quando você lê, se você já leu, você vai perceber que há alguns aspectos que são diferentes da visão de Isaías 6 e de Ezequiel 1. Um dos aspectos diferentes que eu quero destacar aqui tem a ver exatamente com a recusa de João de nomear quem está sentado no trono. João evita qualquer linguagem antropomórfica, quase não sai, né? O que é uma linguagem antropomórfica? É quando você faz uma associação do corpo humano a Deus. João não faz isso. Em vez de fazer uma associação sobre Deus estar sentado ou sobre características humanas que Deus possui no trono, João usa cores brilhantes e pedras preciosas para descrever Deus. É isso que ele faz. Essa talvez é a forma como João encontra para fazer um claro contraste entre César e o Senhor, o verdadeiro Deus. Porque no ambiente do Apocalipse de João, nós temos o culto do imperador como um contexto imediato, né? Os cristãos vão
padecer e sofrer por causa disso. Mas veja, enquanto os imperadores romanos eles exigiam devoção e que todos os reconhecessem como Deus, o que João está dizendo para nós aqui é que o verdadeiro Deus não tem aqui na terra o seu trono. O trono de Deus não está em Roma ou em qualquer outro lugar. O trono de Deus está no centro do céu, não aqui na terra. Além disso, Deus não é como os homens, e por isso João não faz uma comparação antropomórfica com características humanas a Deus. João está tentando mostrar que Deus é único, e por isso ele diz, ele brilha como pedras preciosas, como jaspe e como sardônio. Essas três pedras que João menciona são essas que aparecem para vocês. Pedras preciosas provavelmente ou é uma referência ao diamante ou ao opala. A jaspe nós temos aí, e o sardônio é uma referência ao sárdio, essa outra pedra preciosa. O que João está dizendo é que o esplendor de Deus brilha como essas cores. E ao redor do trono de Deus também tem um arco-íris cintilante, né? Qual que é o sentido de João usar tantas cores para falar sobre a presença de Deus e sobre a glória de Deus? Eu cito mais uma vez o Osborne, porque eu acho que ele dá um tom importante para a gente. A interpretação de tais imagens é bastante debatida. A maioria dos estudiosos crê que as pedras preciosas aqui não têm um sentido individual. Elas devem ser interpretadas juntas. Outros creem que elas possuem sentidos distintos, entendendo o jaspe como a majestade e santidade, o sárdio como ira ou juízo e a esmeralda como graça e misericórdia. Então o que ele está dizendo para a gente é que há duas maneiras de interpretar isso. Ou você olha as pedras preciosas e essas cores num sentido geral, tentando mostrar a grandeza de Deus, ou você tenta buscar um valor simbólico para elas. Quer você escolha uma, ou quer você escolha outra interpretação, o fato dessas pedras é que elas estão sendo usadas para descrever o esplendor de Deus. E esse Deus esplendoroso, ele não está sozinho no seu trono. Ele está acompanhado. E aqui vai para a segunda cena, versículo 4. Ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciões. Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. O versículo 4 está dizendo para a gente que ao redor do trono de Deus existem 24 anciões sentados, cada ancião sentado num trono distinto. E mais uma vez nós temos um grande debate sobre quem são esses anciões. A gente já tinha um debate sobre as pedras, sobre os anciões, e sobre a próxima imagem também haverão debates. Eu vou sempre passar para vocês algumas possibilidades e aí eu acho que você pode arrazoar qual você considera melhor. A primeira possibilidade de compreensão sobre quem são esses 24 anciões focaliza na descrição que é dada a eles. A descrição diz: eles estão vestidos de branco, usando coroas de ouro na cabeça. Então, quem acredita nessa primeira interpretação, pensa o seguinte: olha, as vestes brancas aqui no livro são usadas para se referir aos santos. Além disso, na Bíblia Sagrada, os anjos em momento algum são chamados de anciãos. Eles não usam coroas, ou sequer diz que eles estão assentados em tronos. Portanto, quem focaliza na descrição que está sendo dada aqui, compreende que esses 24 anciões são pessoas prestigiadas por algum aspecto específico, e são várias as possibilidades aqui, né? Tem algumas que dizem que são os 12 apóstolos, com um representante de cada tribo de Israel, etc, etc, etc. Mas existe uma segunda possibilidade que não focaliza na descrição que é dada aqui, mas focaliza na função que estes 24 anciões ocupam. Quando você, por exemplo, estuda o capítulo 5 e o capítulo 7, você percebe que esses 24 anciões aí, eles ocupam uma função que está relacionada à adoração e ao louvor que Deus recebe ali diante do seu trono. Eles também vão aparecer como intermediários e intérpretes das visões, né? No capítulo 5 e 7,
chega para o João e diz, olha, não chore. Ele dá explicações sobre esses elementos últimos. Além disso, esses 24 anciões também aparecem segurando as taças de ouro que contêm as orações dos santos. Então, se nós pensarmos, a partir deste capítulo 7, e esse talvez é um último elemento, os santos aparecem em pé diante do trono de Deus, enquanto os 24 anciões estão sentados no trono. Ou seja, levando em consideração estes elementos da função do livro, da função que os anciões ocupam, esses 24 anciões provavelmente são seres angelicais que ocupam uma posição de destaque no trono de Deus. Então, observe, são duas as possibilidades. Se considerarmos a descrição, há quem diga que são pessoas destacadas recebendo prestígio. Se considerarmos a função dentro do livro, há quem diga então que esses 24 anciões são seres angelicais. Muito provavelmente essa segunda aplicação, essa segunda interpretação, ela é um pouco mais coerente, porque ela leva em consideração alguns outros elementos que nos dão um subsídio melhor para dizer que os 24 anciões de fato são seres angelicais. Mas quer você acredite em uma, quer você acredite em outra, quer você interprete de um jeito ou de outro, fato é que esses 24 anciões, eles ocupam uma função sacerdotal e eles estão em torno do trono de Deus e estão liderando o louvor celestial ao Senhor. Aí a próxima cena, no versículo 5 e 6, vai descrever para a gente os fenômenos celestiais que têm origem no trono. Vamos ler esses fenômenos? Do trono saíram relâmpagos, estrondos e trovões. E na frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes, que são 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, cintilante como cristal. Esses 2 versículos aí, eles, na minha compreensão, são o cerne do capítulo. Porque eles vão apontar para aquele que está entronizado. Eles estão mostrando como Deus é impressionante, como Deus é temível, e que o fundamento, tanto da adoração quanto do juízo, estão relacionados a este Deus que controla toda a história. Então, o mar de vidro, nesse cenário, simboliza exatamente essa santidade de Deus. Por isso ele é temível e soberano. E essa é a fonte da adoração, o reconhecimento sobre Deus. Esse também será o argumento para o juízo que virá nos próximos capítulos, a sua santidade e a sua soberania. Por fim, depois desta apresentação, a última descrição que é feita do trono aparece no versículo 6 ao versículo de número 8. Esse é o quarto momento, e leia comigo para a gente conseguir situar então esse quarto aspecto do trono de Deus. No centro e ao redor do trono haviam 4 seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. O primeiro deles era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi, o terceiro tinha rosto de homem e o quarto era como uma águia em voo. Cada um deles vivos tinham 6 asas, inteiramente cobertas de olhos, por dentro e por fora. Dia e noite repetem sem parar. É o cântico de Isaías 6. Santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Essa é a quarta localização do trono. E agora ela está focalizando aí nos 4 seres viventes. A descrição desses 4 seres viventes é extraída de Ezequiel 1. Por isso que eu disse que era importante você ler aqueles 2 textos. E aqueles seres viventes de Ezequiel 1 também são cheios de olhos, na frente e atrás. E assim como nas imagens anteriores, há muita especulação sobre quem são esses seres viventes. Mais uma vez, eu quero mostrar a você as principais, então eu quero focalizar só 2, tá? Para a gente entender quem são eles. Eu acho que o ponto essencial para nos ajudar a compreender está nessa descrição de João. Eles são semelhantes a. João diz que um é semelhante ao leão, o outro é semelhante ao touro, o outro é semelhante ao homem e o outro é semelhante à águia. Então, das possibilidades de quem são esses 4 seres viventes,
Eu quero destacar só duas, por uma questão de tempo. Eu acho que as duas já são suficientes para nós percebermos que há diversas compreensões, mas as duas que eu acho que são mais importantes. A primeira delas, talvez você conheça, é aquela que foi proferida pelos pais da igreja. Segundo os pais da igreja, esses 4 seres viventes representam os 4 evangelhos. Então, por exemplo, o leão, segundo Irineu, seria João. Segundo Vitorino, seria Marcos. Segundo Agostinho, Mateus. Segundo Atanásio, Lucas. O touro, segundo Irineu, seria Lucas, Vitorino e Agostinho também acreditam nisso. E Atanásio já associa a Marcos. Veja, quando você olha essa imagem, se você quiser apertar um pause para visualizar com um pouco mais de tempo, você vai ver que esse asterisco que eu coloquei, ele tem um propósito. Houve pouca unanimidade sobre que imagem estava correspondente a cada um desses livros. Então você consegue perceber que Irineu, Vitorino e Agostinho, eles têm uma certa divergência sobre quem é o leão, quem é o touro e quem é a águia. E veja que essas mesmas divergências, elas são divergências dos nossos dias. Quem seria o leão hoje, nos dias atuais, né? O leão hoje seria Mateus para nós. Mas isso diverge de Irineu e de Vitorino e de Atanásio. Quem seria hoje Marcos para nós? Seria o touro, né? Mas diverge de Irineu, Vitorino e Agostinho. Quem seria o homem? Seria Lucas para nós. E veja que diverge de todos os pais da igreja. Mateus, Irineu, Vitorino, Agostinho e Atanásio acham que é Mateus e Marcos, e não Lucas. E por último, quem seria a água? A águia, né? Nós acreditamos que seria João. E concordamos com Vitorino e Agostinho, mas discordamos então de Irineu. Por que essa compreensão não é unânime e não é aceita claramente? Exatamente por causa dessa falta de unanimidade em compreender de forma clara e objetiva que esses seres podem ser associados aos evangelhos. Então, apesar de nós termos, principalmente na arquitetura da Igreja Católica Romana, muitas dessas expressões, ela não é unânime, nem entre os pais da igreja que a formularam. Quem seriam, então, estes 4 seres? Mais uma vez, então, Osborne nos ajuda. E eu acho que essa é a mais apropriada. Há também estudiosos que acreditam que os seres viventes representam a totalidade da criação animada, talvez particularizando aquilo que é mais nobre, mais forte, mais sábio e mais ágil na criação de Deus. Esta parece a opção mais viável e evita a tendência da alegorização excessiva do significado dessas 4 criaturas. Então, nós temos uma primeira possibilidade, que é uma não muito convencional e não muito utilizada pelos intérpretes da Apocalíptica, e temos essa aqui, que pensa que essa imagem que está sendo construída para estes seres viventes vai mesclar os querubins e serafins de Ezequiel e de Isaías, indicando a estes leitores que toda a criação de Deus adora a Deus pelo que ele faz. De igual maneira, essas pessoas são chamadas a adorá-lo porque ele trará juízo. Então essa é a descrição que nós temos, uma das possibilidades do que são estes 4 seres viventes. E falando nisso, eu queria então concluir e ir para a segunda sessão, que é o motivo por que eles adoram. Então, os seres viventes, que são os 4, os anciões, eles vão, depois de tudo que nós percebemos da grandiosidade de Deus, prestar a Deus adoração. E a adoração aparece do versículo 9 ao 11, é a segunda sessão da aula. Por que os seres angelicais adoram o Senhor? Cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graça ao que está sentado no trono, aquele que vive para tudo sempre, os 24 anciões se prostram e adoram o que está sentado no trono, aquele que vive para tudo sempre. Colocam suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criastes todas as coisas e elas existem porque as criastes segundo a tua vontade. A ênfase aqui está exatamente nessa adoração
incessante dos 4 seres viventes. Os 4 seres viventes dizem em todo o tempo, santo, santo, fazendo com que Deus, o Eterno, seja exaltado em todo o tempo, em toda a sua majestade, em todo o seu poder. E esta é a tarefa destes seres angelicais. Eles louvam a Deus por sua soberania. Eles louvam a Deus por sua criação. Eles louvam a Deus pelo seu poder. E eu penso que este é o propósito do capítulo 4. Preparar as pessoas que vão ler essa carta para esse juízo de Deus que virá por meio da adoração. Virá por meio da adoração porque a destruição do mal é necessária. Para que se inicie essa eternidade, o mal precisa ser destruído. Tanto no céu quanto na terra, todos são chamados a adorar a Deus por sua majestade e por sua soberania. Nosso Deus liberta, nosso Deus vindica seu povo, bem como julga aqueles que praticam mal. Assim como os 24 anciões que respondem à adoração dos 4 seres viventes, prostrando e fazendo aqui o cântico deles, esses leitores são chamados a dar uma resposta apropriada ao que Deus está fazendo. Louvem ao Senhor pelo que Ele fez e pelo que Ele está fazendo. Então essa adoração, ela sintetiza 2 aspectos importantes sobre Deus. Primeiro, Ele está sentado no trono, e essa é a primeira causa porque nós devemos adorá-lo. Isso fala sobre a sua soberania, e este capítulo é central para revelar isso. A história não está lançada ao acaso, Deus controla todos os eventos finais. Segundo, Ele é eterno. Ele é Senhor sobre o tempo, passado, presente e futuro. Tudo acontece em segundo os seus desígnios. Isso indica que Deus é o único que merece adoração. Deus é o único que merece a nossa lealdade. E Deus trará o seu juízo por meio da adoração. Compreendemos, então, o capítulo 4. Eu queria encerrar com uma aplicação. Que aplicação este capítulo 4 pode fazer para nós hoje? A aplicação que eu faço é essa. A única maneira de mudar a realidade que vivemos é Deus santificando o seu nome entre nós. Talvez você não se lembre, mas em Lucas 11, os discípulos de Jesus chegam para ele e dizem assim: Mestre, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos seus discípulos. Aí Jesus vai ensinar com uma oração modelo, ensinando os seus discípulos a ênfase correta na oração. E perceba que depois de dizer o endereço da oração, quando vocês orarem, digam Abba, vocês oram ao Pai. O primeiro pedido da oração é: santificado seja o teu nome. Na habitação de Deus, aqui diante do seu trono, ele é conhecido como santo. Nós acabamos de perceber que esses seres angelicais dizem frequentemente santo. Eles repetem uns aos outros santo. Isaías 6 diz que a voz do que clamava houve um terremoto porque ele é santo. E Jesus, ensinando os seus discípulos a orar, diz: vocês quando orarem digam: santificado seja o teu nome aqui na terra, como ele é santificado no céu, no tempo e no espaço que vivemos. Que o Senhor possa demonstrar a todas as pessoas a sua santidade. Santificado o seu nome não é simplesmente uma afirmação do tipo: ah, Deus é santo. Muito pelo contrário, é um pedido nosso. Jesus nos ensinou a orar: santificado seja o seu nome. Isso para nós é muito impressionante. Porque ensinando os seus discípulos sobre a oração, Jesus diz que essa é a nossa primeira petição. Essa é a prioridade número 1 do pedido dos discípulos de Jesus. Deus, a única maneira do Senhor, dessa realidade que a gente vive, ser mudada, é que o seu nome seja santificado aqui na terra como ele é santificado no céu. E eu penso que isso fala muito sobre essa intervenção divina, de nós acreditarmos na soberania do Senhor, mas isso também fala muito sobre a maneira como nós nos portamos como cristãos. E aqui eu queria citar Thomas Watson e encerrar a minha aula, porque é este ponto que ele levanta na sua explicação sobre a oração do Senhor. Thomas Watson escreve: não há nada que possamos fazer para tornar Deus mais glorioso. Mas se vivermos de maneira a honrar, santificar e exaltar seu nome no mundo, aos olhos dos outros, ele parecerá maior.
eu queria pedir que você tirasse um print dessa imagem e, se possível, compartilhasse com alguém. Porque não há o que a gente faça para Deus ser maior do que Ele já é. Se nós damos honra a Ele, Ele é grande. Se nós não damos honra a Ele, Ele é grande. Independente do que nós fazemos, Ele é grande e está sentado no trono, nos céus e governa sobre tudo. Mas se nós formos santos, como Ele é santo, a nossa realidade perceberá o como Ele é grandioso, o quanto Ele é santo. Por isso, essa é a aplicação para você. Que você possa revelar no contexto onde você mora que existe um Deus no céu que é santo. Que Ele governa e controla sobre todos os acontecimentos. E que Ele chama o seu povo a ser santo como Ele é santo. Eu espero que essa aula tenha ajudado. Oro ao Senhor para que isso seja uma prática de vida para você. E aguardo você na semana que vem para então a gente avançar no nosso estudo da Apocalíptica. Tudo bem? Até a próxima então. Deus abençoe a sua vida.